Que bom que você veio para cultuar, para adorar e exaltar o nome de Jesus. Tivemos o culto pela manhã e agora, novamente, estamos aqui para cultuar o Senhor Jesus. Capítulo 25, versículos 14 a seguir, até o versículo 30. Acompanhem comigo a leitura. Eu vou ler a NAA, você pode acompanhar comigo. Amém, irmãos? Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de conta com eles. E aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria de seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está, é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todos que têm mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Se assente, irmãos, por favor. Agradecer a Deus pela vida do meu amigo Lídio Borges. Trabalhamos juntos, lecionamos juntos em Brusque por muitos anos. Que bom revê-lo, querido. Deus abençoe. Deus nos concede o privilégio de ministrar a sua palavra, de compartilhar a sua palavra. E eu creio, irmãos, eu creio que há uma mensagem de Deus ao nosso coração nesta noite. Eu quero contar a você uma história. Em 2008, um homem no Japão encontrou no sótão da casa do seu avô, que havia morrido, uma pintura antiga, envelhecida, e ele quase jogou fora. Mas um amigo dele disse: antes de você se desfazer dessa pintura, leva ela no especialista para ele avaliar e ver se ela tem algum valor. E para surpresa dele, aquela pintura era de nada mais nada menos de Van Gogh, creio que é um dos mais famosos dos pintores de toda a história. Aquele quadro foi avaliado em 40 milhões de dólares. Tanto o seu avô tinha um tesouro em casa e não sabia, quanto ele estava prestes a jogar aquele quadro fora, aquele quadro milionário, e não sabia que aquilo tinha um valor além da conta que ele podia imaginar. Hoje nós vamos falar de 3 homens que receberam um tesouro ainda maior. 2 investiram, um cavou uma cova e enterrou. O homem que enterrou esse tesouro não era ateu, não era um homem que não conhecia Deus. Ele simboliza, ele representa aqueles que conhecem a Deus, mas têm uma visão deturpada de quem de fato é Deus. Esse homem representa aqueles que têm teologia na cabeça, mas não tem fé no coração. Repita comigo: teologia na cabeça, mas não tem fé no coração.
Eu não ouvi. 1, 2, 3. Teologia na cabeça, mas não tem fé no coração. São aquelas pessoas que, se você perguntar quem é Deus, elas descrevem. Mas se vasculhar o coração dela para saber se Deus ainda está no seu coração, você não vai encontrar. Por que alguém poderia então enterrar um tesouro? O que leva uma pessoa a esconder aquilo que Deus colocou nas suas mãos? O que leva uma pessoa a abandonar os seus talentos, aquilo que Deus, a sua vocação, o seu chamado, e simplesmente abrir um buraco na terra e colocar lá? É isso que nós vamos descobrir hoje através desta mensagem. Analise comigo o capítulo 25, versículo 14 até o 30, e nós vamos extrair dele 3 lições. A primeira lição é que toda confiança, é que existe uma confiança no nosso chamado. Deus confiou em nós. O capítulo 25, versículo 14 diz: chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. O que ele confiou, irmãos? Os seus bens. E não eram poucos, eram muitos. Esse homem poderia pegar a sua fortuna, que era uma verdadeira fortuna, e ter colocado num banco, ter levado para alguém, ter enterrado, mas ele chamou os seus servos de confiança, os 3, e deu a eles verdadeiras fortunas, para que eles cuidassem, para que eles multiplicassem. Agora, para nós entender melhor, nós temos que voltar no tempo e no espaço. No tempo, há 2000 anos atrás, no 3º ano do ministério de Jesus, ele está a alguns dias da cruz. Também no espaço, no Monte das Oliveiras, sentado em Jerusalém, olhando para o templo, o magnífico templo daquela época de Herodes. Lá estava Jesus com os seus discípulos. E os discípulos fazem uma pergunta. Qual é a pergunta? Qual é o sinal da tua vinda? O que nós devemos esperar? Como é que nós identificamos que o Senhor está vindo? Jesus responde essa pergunta com 3 parábolas. E esta que nós acabamos de ler agora é a segunda delas. O tesouro desta parábola em que Jesus está falando, ainda que usando de forma física, no mundo espiritual, para nós que estamos aqui para o Evangelho, ele não é ouro, ele não é prata, ele é o próprio Evangelho. É a mensagem da salvação. É o presente que Deus deu para nós. Jesus morreu na cruz do Calvário, e agora nós temos essas boas novas, e aonde essas boas novas chegam, elas são poderosas para salvar. Isso significa que Deus não nos deixou órfãos. Ele deixou um tesouro mais valioso do universo. O que é esse tesouro? É a sua palavra. É a palavra que não volta vazia. É a palavra que não volta atrás. É a palavra pela qual Ele nos transforma, Ele nos liberta, Ele nos cura e Ele nos restaura. Quando a Bíblia fala de um talento valia 6.000 denários. Cada denário representa um dia de trabalho. Era um salário que, se acumulado, poderia chegar a 20 anos, trabalho de 20 anos. Este homem chegou para os seus amigos, para os seus servos, e para o que menos ele deu o equivalente a 20 anos de trabalho. É pouco ou é muito dinheiro, irmão? É pouco ou é muito dinheiro? Se você recebesse um presente de alguém que fosse equivalente a 20 anos do seu trabalho, você ia ficar triste ou feliz, irmão? 20 anos de trabalho é muita coisa. Agora, quando nós olhamos para esse texto, mesmo aquele que recebeu o mínimo, ele recebeu muito mais do que um ser humano normal daqueles dias conseguia adquirir. Porque ninguém consegue ficar 20 anos trabalhando sem comer, só juntando dinheiro. Isso traz para nós uma lição. Deus, o Espírito Santo, está falando ao nosso coração uma mensagem, dizendo que Deus nunca nos dá migalhas. Deus sempre dá em abundância. O que menos recebeu uma grande abundância. Diga comigo: Deus não nos dá migalhas, Deus nos dá em abundância. Eu não entendi nada. Diga comigo: Deus não nos dá migalhas, Deus nos dá em abundância. Você crê assim, irmão? Você recebe essa palavra? Deus não confia pouco a quem ama, Ele confia tudo, inclusive o próprio Filho. Eu vou repetir para você. Deus não confia pouco a quem Ele ama, Ele confia tudo, inclusive
o próprio Filho. Paulo escreveu à igreja em Roma dizendo: aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará todas as demais coisas? Romanos 8:32. Se Deus já entregou o maior tesouro, o Filho, por que você acha que Ele hesitaria em entregar mais alguma coisa? Por que você acha que há alguma coisa difícil para Deus nos conceder? Quando eu olho para essa igreja da escola agrícola e eu vejo vários talentos, ainda que a palavra talento aqui não signifique habilidades, mas aqui de fato era pagamento, ouro, prata. Mas quando eu olho para a igreja, aqui o talento não é ouro e prata, o talento aqui é habilidades. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo que a uns Deus deu louvor, eu vejo que a outros Deus deu a pregação, eu vejo que a outros Deus deu a administração, eu vejo que a outros Deus deu a liderança, habilidades para trabalhar com criança, professores, mestres, em todas as áreas. Cada dom que esta igreja recebeu de Deus é a prova generosa de que o Pai não retém nada, mas Ele dá liberalmente aos seus filhos. Cada pessoa que serve nesta igreja é uma prova de que Deus nos deu muitos talentos. Mas você deve estar perguntando: pastor, eu não tenho nenhum talento. Não tenho nenhum talento. Eu não sei pregar, não sei cantar, não sei evangelizar. Talvez alguém tenha dito para você: você não serve para nada. Talvez alguém tenha dito para você, mas eu quero dizer que isso é uma mentira. Em todos os 3 servos, todos eles receberam alguma coisa, alguns mais, outros menos, mas todos eles receberam. Eu entendo que essa mentira, ela é usada, normalmente o diabo coloca na boca de pessoas para tentar desanimar você, para que você não valorize o que Deus te deu. Quando eu comecei a pregar em Brusque, eu me lembro que uma vez, e não foi uma vez, várias vezes, mas uma vez uma pessoa muito conhecida falou para mim que eu era louco. Você é louco em aceitar convites para pregar? Você não sabe pregar. Eu olhava para os outros pregadores e pensava: é verdade, eu nunca vou conseguir. Alguns diziam assim: você deveria primeiro se formar, depois você prega. Mas quando a dúvida entrou no meu coração, eu ouvi uma voz, e essa voz era a voz do Senhor dizendo: apenas isso, continue. Foi só isso que eu ouvi: continue. E foi o suficiente para chegar até aqui. O Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você: eu te dei dons, eu te dei talentos, foi eu que dei para você. E só o que Ele espera é que você continue, que você não pare, que você não desista. Pastor, eu não tenho talento. O primeiro e grande, maior talento que você tem é a salvação. Você ouviu falar do sacrifício de Jesus, você recebeu o Evangelho, então você tem o que os outros não têm, o que o mundo não tem. Warren Buffett tem bilhões de dólares na sua conta, mas se ele não tiver Jesus, nenhum dólar daquele poderá salvar a sua alma, livrar a sua alma da condenação eterna. Mas você tem a presença gloriosa de Jesus na sua vida. O Espírito de Deus é o selo da salvação no seu coração. Sabe quando começa a nossa gratidão? Quando a gente entende que não somos dono de nada, não somos dono da terra que temos, do carro, não somos dono do tempo. Você escolhe o que vai fazer com o tempo, mas não pode pará-lo, ele corre. Não importa o que você faça com o relógio, o tempo não para. Deus é o dono de todas as coisas, e a nossa gratidão começa quando nós percebemos que não somos donos, mas somos administradores escolhidos pelo Pai amado. Deus não comete erros. Se Ele te deu a vida, te deu o propósito e a capacidade para cumpri-lo, você deve acreditar nele e continuar. Continue, não desista, continue. Ele não te chamou para parar, para desanimar, Ele te chamou para continuar. Deus confiou tudo, esta é a boa notícia. Mas há um perigo, irmãos, porque você pode receber tudo e ainda assim ser convencido a enterrar tudo que Deus te deu. E aí eu vou para o segundo ponto dessa mensagem.
o perigo do chamado. O texto diz em Mateus 25, 24: Senhor, eu sabia que eras homem duro. Olha agora para esse servo, o homem cavando uma cova. Imagine esse homem à noite, a pá na mão, cavando um buraco para que ninguém pudesse ver. O que ele está fazendo? Está plantando uma semente? Não, está enterrando os talentos que Deus lhe deu, o talento que Deus lhe deu. Ele cobre de terra, limpa as mãos e volta a dormir. Quando o Senhor voltou e pediu contas, ele disse: eu sabia que és um homem duro. Ele não disse: eu suspeitava, eu pensei, eu imaginei que tu és um homem duro. Não, ele tinha uma certeza teológica absoluta sobre quem era o Senhor. Mas Jesus expõe a falha dizendo: se você realmente acreditasse que eu sou um tirano, então você ficaria com medo e colocaria o meu dinheiro num banco. É mentira sua. Você não acreditava nisso. Não foi a dúvida, foi a paralisia. Você não estava movido pelo medo, você estava movido pela indiferença, pela hostilidade disfarçada. Jesus não chamou ele de traumatizado, chamou ele de uma palavra grega, poneros, que significa mal, perverso, malicioso. C.S. Lewis disse certa vez: o maior obstáculo para encontrar Deus é o Deus que a gente inventa dentro da nossa mente. Muitos criam um espantalho e chamam de Deus. Deus é assim. Criamos um estereótipo de Deus, criamos uma figura de Deus segundo a nossa vontade, e depois nós o rejeitamos como ídolo, porque eles foram fabricados. Tim Keller ensinou certa vez: o religioso diz, Deus é exigente, preciso agradá-lo. O irreligioso diz, Deus é cruel, preciso fugir. Mas o cristão diz, Deus é amoroso, Ele me deu tudo que eu tenho, por isso eu quero me aproximar ainda mais dEle e servi-lo com alegria. O servo era religioso por fora, mas irreligioso por dentro. Conhecia o Senhor, mas não o amava. Eu faço uma pergunta a você: como alguém ousa chamar Deus de duro? O Deus que teve as mãos perfuradas por amor. A cruz silencia a mentira que nós criamos sobre Deus. Deus semeou a própria vida no Calvário. O Deus verdadeiro não é um tirano, não é omisso. Ele sangrou voluntariamente por nos salvar, por nos amar. Quando você fecha os olhos, quem você vê? Um Deus tirano? Um cobrador terrível? Um Deus sempre insatisfeito? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um ídolo que você criou na sua mente, no seu coração. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Quando olhamos para Cristo, veremos a face graciosa do nosso Deus, cheio de amor e de misericórdia. O servo mau não tinha problema de coragem, ele tinha um problema de visão. Enxergava um Deus que não existe. Que nós venhamos orar nesta noite, dizendo ao Espírito Santo: mostra-me o Pai. Remove as minhas ilusões e preconceitos errados que eu tenho de Deus. Nós devemos orar nessa noite dizendo ao Espírito Santo: abre os meus olhos, para que eu veja como Tu és maravilhoso. Devemos orar nesta noite dizendo ao Espírito Santo: tira as vendas, o preconceito que está dentro de mim, em pensar que és um Deus duro, em pensar que és um Deus tirano, e que eu possa enxergar e ver o quanto Tu és um Deus de amor, de bondade, de graça e misericórdia. Abre os meus olhos para que eu veja quanto Tu és bom. Abre os meus olhos para que eu veja como Tu és maravilhoso.
Abre os meus olhos para que eu veja o quanto tu me amas. Abre os meus olhos para que eu veja o quanto a tua mão está estendida sobre mim. Abre os meus olhos para que eu veja o quanto a minha alma é preciosa para ti. Oh, aleluia. Oh, amor majestoso desse Deus. Oh, amor glorioso desse Deus. Quem vê o Pai verdadeiro não enterra talento, corre com alegria para multiplicá-lo. Quem vê o Pai verdadeiro não enterra talento, corre com alegria para multiplicá-lo. Quem conhece o amor de Deus fala de Deus. Quem desfruta do amor de Deus quer falar de Deus, quer fazer algo para a glória de Deus. E é isso que nós vimos no terceiro ponto dessa mensagem. Mateus 25, 21 diz: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Agora vamos olhar para os outros dois servos. O que havia diferente com eles? Eles receberam o talento e foram imediatamente trabalhar. Ninguém ficou precisando, esperando ordens. Não ficaram em hesitação, questionando. Simplesmente foram trabalhar. Agora, por quê? Porque eles conheciam o coração do seu Senhor. Eles não conheciam apenas as regras, eles tinham um relacionamento com o seu Senhor. Eles sabiam de fato quem era o Senhor. Eles não ficaram questionando, não ficaram esperando ordens, não ficaram imaginando o que iria acontecer. Eles conheciam, eles simplesmente saíram e foram trabalhar. Não há dúvidas, não há incerteza. Será que eu tenho talento? Será que não? Ele sabia o que devia fazer. E eu tenho algo para dizer a você. Quem tem intimidade com o Pai não precisa de novas revelações. Já tem a palavra, anda por fé e não por vista. Quem vive atrás de novas revelações não tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não precisa sair correndo atrás de novas visões, novos movimentos, novas revelações, porque tem a palavra do seu Deus e acredita nela. Qual foi a recompensa que eles tiveram? Presta atenção. O Pai não deu, o mestre, o Senhor não deu um contra-cheque para eles. Não deu um cheque, não deu barra de ouro, não deu nada disso. Não há essa promessa. Ele chama aqueles dois homens e como recompensa diz a eles: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabe qual é a maior recompensa que eles receberam? Não é dinheiro, não é prata, não é ouro, não é terra, não é fazenda. A maior recompensa não é o que ganhamos, é com quem estaremos eternamente. O maior galardão que receberemos no céu não é uma coroa de ouro, irmãos. Eu estou fazendo isso para ganhar mais uma pedra na minha coroa. E vai mudar o que na sua vida? Eu estou fazendo isso para ganhar um galardão. O maior galardão que nós podemos ter na eternidade não é algo, é alguém. E este alguém é o nosso Deus. Sabe por que os servos frutificam? Porque eles estavam conectados na videira. Jesus disse: quem permanece em mim dá muito fruto. João 15:5. Não era esforço humano, era a seiva da graça fluindo através dos vasos que estavam conectados a Ele. Quando você está conectado em Cristo, você desfruta da identidade do Pai. E você trabalha, você serve, você se oferece voluntariamente. Não é porque alguém tem algo para lhe dar, é porque alguém já lhe deu. O Pai entregou Jesus na cruz do Calvário, e agora você é grato por isso. O segredo do fruto não é fazer mais, é se aprofundar mais, é se conectar mais. Os homens que mudaram a história não fizeram porque queriam aparecer, fizeram porque tinham íntima comunhão com Deus, fizeram porque mergulharam em Deus. E quando você mergulha em Deus, o seu desejo é compartilhar Deus com as outras pessoas. Paulo estava preso em Roma, e ele escreveu aos Filipenses dizendo: Deus é quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar.
A obra que agrada a Deus não é o que fazemos para Ele, é aquela que fazemos com Ele. Quem conhece a graça não teme juiz, porque sabe que mais cedo ou mais tarde vai ouvir a voz do seu Senhor, dizendo: entra para o gozo do teu Senhor. Fosses fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Oh, que verdade gloriosa! Eu vejo as pessoas que chegam cedo para o culto, e algumas ficam até tarde. Eu vejo os irmãos na congregação que se voluntariam para diversos trabalhos e atividades. Eu vejo aqueles que visitam os enfermos. Eu vejo aqueles que se esforçam na intercessão, como por exemplo às 6 horas da manhã. E sabe o que eu estou pensando, o que vem à minha mente? O que vem à minha mente é o Senhor dizendo: eu vejo a tua fidelidade. Quando ninguém está olhando, Deus está olhando para tudo isso. Quando você está repartindo parte do seu salário para investir nessa obra, quando você está tirando parte dos seus ganhos para abençoar esta obra, quando você está tirando parte do seu tempo para dedicar esta obra, quando você está tirando parte do seu esforço para dedicar esta obra, é você dizendo para o seu Senhor: isso é um pouco daquilo que o Senhor plantou na minha vida, isso é um pouco daquilo que o Senhor já investiu em mim. O combustível do mundo é o que eles vão ganhar, mas o combustível que nos move, o combustível que nos move a fazer algo, não é o que nós iremos ganhar, é o que nós já ganhamos. Jesus morrendo na cruz por todos nós. É por isso que Jesus disse: aquele que muito foi perdoado, esse muito ama, porque entendeu a graça, e quem entende a graça não consegue ficar parado, precisa compartilhar do Evangelho. Eu caminho para o fim fazendo uma pergunta. Eu já perguntei isso a várias pessoas. Um cristão que se converte ao Evangelho, e ele vem para a igreja e vive uma vida isolada. Ele frequenta os cultos de vez em quando, mas ele não se preocupa com ninguém. Ele não, além da vida dele, ele não faz mais nada por ninguém. Ele não quer saber se está faltando mão de obra. Ele não quer saber se precisa evangelizar. Ele não quer saber. Ele quer saber da vida dele com Deus. Eu pergunto para você: pode acontecer que a vida infrutífera dele atrapalhe a sua salvação? Eu quero dizer para você que não, porque provavelmente ele não é salvo. É impossível aquele que morreu na cruz morar dentro de você e você não se interessar por ninguém. É impossível que aquele que deixou a sua glória, o seu estado de glória, desceu aqui, tomou a forma humana, caminhou como ser humano, viveu aqui como ser humano, morreu na cruz do Calvário como um assassino, como um criminoso, por amar as pessoas, e ele mora dentro de você e você não sente nada. Pastor, será que isso pode comprometer a minha salvação? Talvez você nem seja salvo, porque se ele mora aí dentro, é impossível que você olhe para o céu e o inferno e não sinta nada, esteja totalmente indiferente a essa realidade. Agora, quando o Senhor mora dentro do seu coração, há um desejo ardente na sua alma de fazer mais. E eu não estou dizendo só de cantar aqui, de pregar aqui, eu estou dizendo de servir aonde Deus te chamar para servir. Eu quero orar com você. Fique de pé, irmãos. Eu termino essa mensagem dizendo que nós vimos 3 servos, 3 respostas ao mesmo Senhor generoso. 2 conheciam o coração do Senhor, correram para multiplicar. 1 criou uma ilusão e enterrou aquilo que Deus colocou nas mãos. Quando você fecha os olhos para orar, que tipo de Deus você vê?
Eu gostaria que você guardasse pelo menos essas verdades no seu coração. O homem da cova, ele tinha teologia na cabeça, mas não tinha Deus no coração. Não é sobre o que você sabe sobre Deus, é o quanto essa verdade penetrou no profundo da sua alma. Deus não confia pouco a quem ama, Ele confia tudo. O verdadeiro Deus sangrou para nos salvar. Nós não podemos viver uma vida morna. Precisamos viver uma vida intensa, porque Ele viveu intensamente para nos salvar. Examine, irmãos, qual a imagem que você tem de Deus na sua mente? Um pai duro? Um juiz implacável? Ou um Deus amoroso? Identifique o que você perdeu. O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Eles estão enterrados? Ou você está exercendo o que Deus colocou nas suas mãos? E decida hoje, não semana que vem, hoje. Deus não está cobrando o teu passado. Ainda que os seus talentos estejam enterrados, dá tempo para você hoje, ainda hoje, enquanto a vida, você desenterrar e executar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Lembra daquele homem japonês que passou a vida inteira com dificuldades e tinha um quadro valioso no sótão da sua casa, empoeirado? Eu quero dizer que aquele homem morreu e não sabia o tesouro que tinha nas mãos. Mas você sabe. E você ainda está vivo. E isso significa que ainda dá tempo para você abrir essa cova, arrancar o talento que você enterrou e dizer para o seu Senhor: a partir de agora, eu vou fazer o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Não tenha vergonha, irmãos. Pessoas que têm vergonha: eu não faço nada porque eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Deus te chamou e Ele te capacita a cada dia. Não tenha vergonha porque os servos fiéis, eles não pediram nenhuma garantia, eles apenas confiaram no Senhor. Eu queria que você orasse comigo hoje. Uma oração de confissão? Sim. Uma oração de gratidão? Sim. Uma oração de compromisso? Sim. Cada um sabe da sua realidade e da sua necessidade. Mas nessa oração eu queria que você dissesse: Deus, abre os meus olhos, para que eu veja aquilo que está, os talentos que estão enterrados, que eu mesmo enterrei ao longo dos anos. E às vezes eu olho para minhas mãos e digo: lá no passado eu fiz alguma coisa, mas agora parece que eu não tenho mais nada para fazer. Remove essa ilusão da minha mente. Remove essa ilusão de que eu não posso fazer nada porque sou imperfeito. Porque afinal de contas é o Senhor que opera em mim e através de mim. É o Senhor que opera em mim e através de mim. Com os olhos fechados, fale com o teu Deus. Quando você fecha os olhos, que tipo de Deus você vê? Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor do nosso Deus. Inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá amor de Deus. Que amor é esse? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
você? E nessa oração de olhos fechados, você pode pedir ao Espírito Santo: abre os meus olhos para que eu veja o quanto tu és bom. Ore comigo dizendo: Deus, quantas vezes nós criamos uma ideia, um pensamento, uma imagem errada de Ti. Criamos uma imagem de um Deus cruel, severo, sem amor, sem bondade, sem misericórdia. Mas nesta noite a Tua palavra nos mostrou exatamente o contrário. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que nos ama. Tu és um Deus que se importa conosco. Tu és o único que sangrou na cruz do Calvário para nos salvar, por nos amar, por nos querer, por se interessar pela nossa vida. Abre os nossos olhos para que possamos ver o tamanho, a imensidão do Teu grande amor. Nem mesmo o oceano poderia conter tão grande amor por nós. Abre os nossos olhos para que possamos ver tão grande amor. Derrama esse amor sobre nós para que possamos Te amar também, cada vez mais, cada vez mais. Que o fruto dos nossos lábios seja movido por um coração amoroso e grato por tudo que Tu fez. Que o nosso trabalho seja movido pelo combustível que é o Teu amor derramado em nós. Que a nossa alma não tenha sossego, a não ser que esteja sempre anunciando o Teu grande amor e a Tua bondade, não por obrigação, mas porque somos gratos a tudo que Tu fez por nós. Que essa igreja seja dinâmica, que essa igreja venha de fato em busca dos perdidos, não por uma obrigação, não por uma meta, não por um número, mas porque foram alcançados, porque Te amam e entendem o quão grande é esse amor. Olha para o Teu filho e para a Tua filha nesta noite. Tira esse véu para que ele possa enxergar, ela possa enxergar grande amor de Deus pelas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Mais uma vez cante: Tu és bom, Senhor. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Teu amor dura para sempre. Você pode declarar: Teu amor dura para sempre. Teu amor, Senhor, Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Declare mais uma vez: Tu és bom. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo
fazer uma pergunta nesta noite. Será que tem alguém que chegou a esse lugar, ouviu a palavra, ouviu os hinos, e diante do que foi apresentado hoje, está arrependido da sua vida, dos seus pecados, e agora quer se aproximar do Senhor, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida? Se tiver alguém que quer se reconciliar com o Senhor, entregar a sua vida para o Senhor, para viver a vida inteiramente nele, se tiver alguém aqui, eu quero orar por você. Levante a sua mão, onde você está. Tem alguém? Pastor, eu quero entregar a minha vida para Cristo, quero viver a minha vida nele, quero seguir o seu caminho, a sua palavra, quero viver, sou imperfeito, mas tomo a decisão de servir a esse Deus perfeito. Se tiver alguém, eu quero orar por você. Tem alguém? Eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Se você quiser, eu quero orar por você, mas a decisão é sua, é você que decide. Eu decido viver para Deus, eu decido servir a Deus, eu decido receber de Deus essa salvação e administrá-lo, e vivê-lo, e gozá-lo na beleza da sua santidade. Tem alguém? Eu quero orar por você. Onde está você que quer entregar a sua vida para Cristo, quer se reconciliar com o Senhor? Vamos orar. Quero orar, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse culto, por esse domingo, pelo teu povo que veio para cultuar e adorar e bendizer o teu nome, glorificar o teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos em nome de Jesus. E agora eu te peço que o Senhor abençoe os teus filhos, guarde eles, livra eles de todo mal, de toda obra maligna. Guarda os teus filhos, sustenta eles nas tuas mãos poderosas e guia a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que a tua mão esteja sobre cada um deles, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. E a igreja diz, vamos dizer o nosso tema: oração. Hoje vai ser o último culto que nós vamos falar esse tema, a força que move a igreja. Quarta-feira nós já vamos para um novo tema de 2026. Deus abençoe. Estejam todos na paz de Jesus. Vão na paz de Jesus. Abrace pelo menos umas 10 pessoas e diga para ela: que bom que